Quero que você abra comigo agora a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 27, o verso 32. Diz assim a palavra de Deus: em todo o dízimo de seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor será dedicado ao Senhor. Amém? Em outra versão, as versões anteriores, mais antigas, vão dizer que tudo que passa embaixo da vara do pastor é abençoado. O que eles estão dizendo aqui é que passam os 10 animais são abençoados, e o último é do Senhor, ou um dos 10 é do Senhor. Eu quero nesta noite falar sobre isso, mais uma vez falar sobre o tema, tudo que passa embaixo da vara do pastor. Aleluia! O cajado é um instrumento usado como símbolo de poder e libertação, e também era usado para apontar o caminho, e ele servia de apoio e de identificação para o pastor. O cajado foi o símbolo da libertação do povo de Deus, quando foi levantado pela mão de Moisés. Antes, o cajado foi usado por Jacó, para que Jacó abençoasse o patriarca Jacó, apoiado no seu cajado, fez seus filhos passarem e ele os abençoou. E mais na frente, Moisés vai receber da mão de Deus o cajado, para que ele pudesse libertar o povo. Então o cajado era usado como bênção, e o cajado também era usado como símbolo de libertação. O profeta Ezequiel vai falar sobre a vara do Senhor, mas ele vai falar da vara como correção. Então o cajado é usado como libertador, usado como abençoador, usado como libertador, mas também o cajado é usado como correção. O salmista Davi vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam, lá no Salmo 23. Então o cajado agora é usado também como proteção, para que você possa ser liberto, ser protegido dos perigos, para que você possa caminhar embaixo de uma proteção do seu pastor, para que o teu pastor possa te guiar. A vara e o cajado, eles vão consolar, eles vão te abrigar, ele vai espantar o inimigo e ao mesmo tempo vai servir de apoio, vai servir de abrigo, para que você possa andar protegido, para que você possa ser resgatado, para que você possa ser tirado do abismo e trazido de volta para o caminho. Jesus Cristo, ele vai então assumir essa figura pastoral. Ele vai dizer lá em João 10 que ele é esse pastor, e que ele cuida das ovelhas, e que ele dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele não só vai usar a figura pastoral do cajado que consola, do cajado que é justiça, do cajado que é libertador, do cajado que abençoa, do cajado que mostra o caminho, que corrige os pecados, mas também ele vai se colocar como a figura do pastor, e nessa figura de pastor, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu também sou a porta do curral das ovelhas. Então Jesus, ele não só levanta o cajado, mas ele diz que esse cajado está levantado permanentemente, porque ele toma para si a figura pastoral, e ele diz: ninguém vai poder tocar nas minhas ovelhas. Teremos uma relação, e eu as guiarei às águas tranquilas, e eu as guiarei pelos caminhos eternos. Darei para elas bênção, darei para elas abrigo, darei para elas correção, e darei para elas libertação. Então, embaixo desse cajado, nós estamos em uma proteção divina. Agora eu fico pensando que o povo que estava lá naquele deserto, aprendendo o caminho do altar e o poder da presença de Deus, eles precisavam de uma figura que simbolizasse isso. Eles precisavam de um símbolo para que eles pudessem compreender o que Deus estava falando. Então Deus, ele associa o cajado, porque era um instrumento conhecido deles, a figura de autoridade
de justiça, de poder que estava representado pela pessoa de Moisés. Depois Moisés pega esse cajado e transfere para Arão, que vai agora assumir a postura sacerdotal e vai usar o cajado, a vara, como símbolo do altar de Deus e como representante legítimo de Deus na terra, e tinha como símbolo na mão o cajado. E quando esse cajado é colocado à prova, quando eles começam a discutir se Arão era ou não o homem representante de Deus, se o cajado de Arão era ou não legítimo, então Deus manda fazer prova disso e coloca o cajado de Arão junto com mais 11 cajados, e a palavra de Deus diz que o cajado de Arão floresce e ainda dá frutos. Então Deus, ele levanta a figura sacerdotal para apontar a esse povo um caminho, para trazer para esse povo a figura de Deus. Hoje nós não precisamos literalmente ter um cajado. Estamos nesses dias levantando um cajado aqui como simbolismo, como para que você possa despertar dentro de você esse entendimento. Mas hoje os pastores não precisam de usar o cajado, porque o cajado já está liberto, levantado nos céus, que é o Senhor Jesus. Então, quando nós levantamos o cajado aqui hoje, não é para que você adore um cajado, e não é que os nossos pastores agora, todo mundo vai ter que andar com um cajado na mão, mas é para que você possa trazer a sua memória, para que você possa compreender na sua memória que existe um poder, assim como um juiz não precisa do martelo, né? A figura do juiz era associada ao martelo da justiça. O juiz hoje, são raras vezes, eu não lembro mais, em algum tribunal, que algum juiz tenha usado martelo, mas o martelo simbolizava essa autoridade de juiz, de bater a sentença, dizer está selado, e ele usa aquela capa, e ele usa a torga, mas hoje quase não se usa mais isso aqui no Brasil. Mas essas dromedárias, esses objetos, eles eram como símbolo que representavam a justiça, o poder e a autoridade que estava sobre a vida daqueles homens. Assim era o cajado, quando foi entregue na mão de Arão, e ele foi passando de mão em mão, para a mão de Davi, para a mão dos profetas, e terminou em Jesus. Jesus, ele é o último homem a levantar o cajado na terra, e ele se torna como um pastor, e embaixo do cajado de Jesus vai surgindo então uma geração de pastor e profetas e pastores. E o que é interessante aqui é que todos nós somos ovelhas e ao mesmo tempo fomos designados para sermos representantes do cajado poderoso que está sobre a terra, que é o cajado de Jesus. Aleluia. Tudo que passar embaixo do cajado. O que era necessário então para um povo que estava saindo da escravidão, caminhando no deserto, para agora entrar em uma nova terra. Então Deus coloca na mão de Moisés a figura de um cajado, e eu quero nesta noite falar sobre isso, o que tudo passa embaixo do cajado. Primeiro, porque ele tem um poder sobre a sua vida. Era necessário entender o que é que tem poder sobre a sua vida. Você precisa entender isso. O que é que tem poder sobre a minha vida? A Bíblia vai dizer que a unção em que eu me inclino é essa que vai determinar o que está na minha vida. Quando Arão levanta o cajado e os profetas levantam o cajado, então, e o povo no deserto começa a olhar para o cajado levantado no meio do deserto, eles começam a compreender o que realmente tem poder na minha vida, porque até então eles só tinham como referência Faraó e o reino de Faraó e o trono de Faraó. Então eles imaginavam que realmente tem poder na minha vida é Faraó, o resto é resto. Algumas pessoas não entendem isso, e alguns acham que o que tem poder na sua vida é o dinheiro. Então ele acha, se ele tiver dinheiro, ele tem tudo. E alguns sofrem e choram e não conseguem ser felizes, porque estão sempre pensando que precisa ter dinheiro, eu preciso ter dinheiro. E aí ele acha que as pessoas não tratam ele bem porque ele não tem dinheiro.
que ele não vai para determinado lugar porque não tem dinheiro, que ele não faz determinadas coisas porque ele não tem dinheiro, que a família dele não é feliz porque não tem dinheiro, porque ele pensa que o dinheiro está acima de tudo. E todas as vezes que alguém mexe com o dinheiro dele, se torna inimigo dele. E toda vez que ele pensa em perder dinheiro, ele se desespera, porque o poder que ele consegue enxergar é o poder do dinheiro. Alguns pensam que o poder está em títulos, e eles correm atrás de títulos, e eles querem ter títulos e mais títulos e mais títulos. Eu me lembro uma vez que eu fui em uma igreja que o pastor usava um anel grandão no dedo, e ele dizia: sou doutor em divindade, e ele exibia aquele anel como se fosse o maior triunfo da vida dele. E ele insistia muito nisso, e todo culto que eu fui nessa igreja, ele repetia isso: eu sou doutor em divindade. E toda reunião pastoral que nós íamos, ele fazia questão de dizer: eu sou doutor em divindade. E o ruim disso é que em volta dele estava tudo se desmanchando, estava tudo ruindo, tudo se acabando, porque o doutorado dele não estava dando a ele a unção e a sabedoria que ele precisava para dirigir o seu rebanho. Mas ele colocava a visão dele, e ele achava que o poder que ele precisava estava nos títulos. Tem pessoas que correm atrás de título, que brigam para ter título, que pagam para ter título, porque elas acham que se eu tiver um título, eu vou poder então influenciar pessoas e ser admirado por pessoas. Outros têm o seu poder focado no corpo, chamado a cultura do corpo, ou a idolatria ao corpo, e eles tentam fazer tudo para que o seu corpo fique atlético, bonito, e eles gastam muito tempo, às vezes com academia, e fazendo dietas, e tomando remédios, porque eles acham que se ele tiver um corpo bonito, se eu tiver um corpo atlético, então as pessoas vão olhar para mim, e as pessoas vão me admirar, e as pessoas vão querer me seguir. Então o poder que eles precisam está no corpo. Eles acham que se tiver o corpo ideal, o corpo perfeito, então você é amado, você é querido, você é respeitado, você é desejado, e eles se tornam escravo disso, escravo desse exercício contínuo, desse desespero contínuo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ter cuidado com isso, que não devemos ter essa preocupação. Não é que você deva ser desleixado, mas o apóstolo Paulo diz que precisamos ter cuidado com esse culto ao corpo, porque não podemos ter o nosso poder focado na nossa força física, nem na nossa aparência, nem naquilo que achamos belo, mas devemos ter o nosso poder focado no altar de Deus, na força de Deus, naquele que é sobre todas as coisas. Então os judeus, eles precisavam olhar para o cajado, não por causa da figura sacerdotal, mas pelo que o cajado representava, para que eles soubessem o que tem poder sobre a sua vida. Você precisa definir bastante isso. O que tem poder sobre a tua vida? O que tem poder sobre a tua vida? Você precisa pensar sobre isso. Você precisa então colocar o cajado do Senhor como o símbolo de poder sobre a sua vida, e saber: eu estou embaixo do cajado de Deus. Quando Davi, ele vai declarar o salmo, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo: eu sei quem manda em mim, e quem tem o poder sobre a minha vida, de me guiar, de me dar direção, de me proteger, de derramar óleo sobre minha cabeça, é o meu pastor. Então Davi olhava para o cajado do pastor, e ele dizia: o poder, todo o poder que eu preciso, está embaixo da autoridade do meu pastor. Jesus Cristo, quando ele vai ensinar o Pai Nosso, ele começa então a fazer a nossa mente abrir, para que a gente compreenda de quem é o poder. E ele começa então ensinando, dizendo: Pai Nosso que está nos céus, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O que Jesus Cristo está dizendo, você precisa entender, embaixo de quem você está, quem é que tem o poder, quem é que tem a autoridade, quem é que tem o cajado, quem é que tem poder de decidir de verdade. É Ele que é todo poderoso, e que a vontade dEle deve ser feita nos céus, e a vontade dEle deve ser feita na terra. Por isso, às vezes nós estamos andando pelo mundo, e às vezes até andamos na igreja, mas nós estamos escravos de outras coisas, escravos de outros sentimentos, escravos de outras autoridades, que não é a autoridade divina. Vocês estão compreendendo isso? Quando Deus levanta o cajado no deserto, e coloca o cajado na mão do sacerdote, ele é um símbolo dizendo: olha, eu tenho poder sobre a sua vida. E assim, o cajado do meu pastor, o Senhor Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, tem poder sobre a minha vida. Aleluia. A segunda coisa que eles vão aprender é ser limpos. E ele diz: tudo que passar embaixo do cajado, toda a dízima que passar embaixo do cajado, será pura, será abençoada. É preciso compreender que existe um olhar crítico, um olhar divino, que detecta as nossas imperfeições, e que nada pode escapar desse olhar. Então, quando o pastor levantava o cajado, e cada um ia passando com os seus animais embaixo do cajado, na verdade eles estavam passando por uma vistoria, e o pastor e o sacerdote examinava aquele animal para ver se existia nele impureza, se havia nele defeito, se ele estava doente, porque ele precisava ser perfeito, ele precisava ser puro. Precisamos compreender isso. Quando você passa embaixo do cajado, você está passando por um processo de purificação, um processo de libertação, um processo onde você será examinado, e se houver algo em você que o condene, você será rejeitado. Por isso o pastor precisa te examinar, e ele precisa trazer cura. E aí é que entra o poder de Jesus Cristo como um pastor perfeito, amoroso. É porque ele não só te passa embaixo do cajado para te examinar, para averiguar se há em você pureza, se há em você santidade, mas ele mesmo te santifica. Agora precisamos compreender uma coisa: o cajado do Senhor Jesus, o cajado que você passa embaixo, não pode ser você não pode ser sujo. Então tem pessoas que estão confundindo as coisas, estão confundindo bondade, amor, com liberalidade. E eu posso então passar embaixo do cajado de qualquer jeito, eu posso passar embaixo do cajado sem me preocupar. Não, para passar embaixo do cajado é preciso estar puro. Por isso o bom pastor, ele dá a vida, ele dá o sangue para que você seja puro. Mas você não pode pegar disso, dessa pureza, desse amor, dessa bondade, dessa ação santificadora de Cristo e brincar com ela. Você não pode ser santo um dia e não ser santo no outro. Você não pode estar um dia limpo e outro dia estar sujo. A Bíblia diz: se você é sujo, se suje mesmo, passou a sujeira. Mas se você é limpo, se torne cada vez mais limpo. Não brinca com isso. Você não pode ficar passando embaixo do cajado e achar então que porque você está embaixo do cajado do pastor, então eu posso andar de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, como alguns estão ensinando, como alguns estão pregando, que você, porque você está embaixo do cajado, está embaixo da unção, do sangue, do manto,
do Senhor, então você pode fazer tudo da sua vida, você pode agir como você quiser, andar como você quiser, praticar o que você quiser, e ainda assim, você vai poder passar embaixo do cajado. Não, não. Quando você passa embaixo do cajado, há uma régua que limita ali, tira a sujeira, tira o que não presta, e do outro lado, sai um santo, para viver em santidade. Tudo que passar será santo. Você não pode misturar santo e profano, não combinam. Água e óleo não andam juntos. Ou você é água ou você é óleo, ou você é santo ou você é demônio, ou você é de Deus ou você não é de Deus, ou você é de santidade ou você não é de santidade, para que você possa então viver embaixo do cajado. Você pode até entrar embaixo do cajado de qualquer jeito, mas quando você sair do outro lado, tem que sair santo e permanecer puro em Cristo Jesus, e ter uma caminhada de santidade com o Senhor. Não pode viver uma vida de qualquer jeito, e alguns estão ensinando isso, ensinando uma graça barata, onde você pode pela graça fazer tudo. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, e ele prega para jovens, e nesse dia tinham mais de 3 milhões de pessoas assistindo a mensagem, e esse pastor dizia: você pode beber, você pode fazer o que você quiser, porque você já foi perdoado. Por isso que ele tem tantos seguidores. Porque imagine, você faz tudo o que você quer e ainda vai para o céu. Você não respeita Deus, não respeita os costumes de Deus. A religião, o cristianismo é uma religião moral, e tudo que é amoral não faz parte de Deus. Não faz parte de Deus. Por isso eu tenho que lançar fora toda imoralidade, todo pecado. Quem minta, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Adultério, fornicação, lesbianismo, homossexualismo, bruxaria, bebedice, glutonaria. Nada dessas coisas tem pacto com Deus. Não tem. A lascívia, a impureza, a imoralidade. Estou na igreja, mas eu vou dormir com meu namorado, não tem nada demais, é só nós dois. Não, está errado. O cajado diz que o nosso leito tem que ser sem mácula. Então eu não posso estar na igreja e estar tendo relações sexuais com meu namorado. A Bíblia diz que eu devo casar. Mas estão dizendo que não, tudo bem. Não está tudo bem, está tudo mal. Porque eu preciso dizer isso? Porque o cajado vai trazer pureza, e quando o Senhor coloca o povo embaixo do cajado, eles estão agora limpando as imundícias do Egito, estão limpando a sujeira do Egito, para viver um novo tempo. Diga: eu estou me preparando para viver um novo tempo, e toda impureza e toda imundícia da minha vida vai ser limpada embaixo do cajado. Dá um aplauso forte ao Senhor. Tudo que passa embaixo do cajado será selado. Diga assim: será selado. O Senhor vai selar com a bênção. Então, naquele momento em que eles começam a passar os seus animais embaixo do cajado, e eles começam a receber ali a bênção sacerdotal, então começa a ser selado na vida deles um novo tempo. Não é mais um tempo de ser escravo, não é mais um tempo de viver preso ao Egito, não é mais um tempo de ser amarrado, ser prisioneiro. Agora, quando eu passo embaixo do cajado e o sacerdote levanta o seu cajado, ele está me guiando a lugares tranquilos, ele está me levando para um novo tempo, ele está preparando para mim uma mesa diante dos meus inimigos, está me ungindo com óleo, meu cálice está transbordando, e a bênção, a misericórdia do Senhor agora começam a fazer parte da minha vida. Diga assim: a bondade e a misericórdia do Senhor fazem parte da minha vida. Dá uma aplauso ao Senhor por isso. Você entende isso? Você começa agora a ter uma vida que é tomada, uma vida que é
guardada, respaldada, protegida pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Não mais escravo, não mais prisioneiro de Faraó, mas agora andando embaixo da bênção. Quando eles passam embaixo do cajado, então a bênção do Senhor é selada sobre eles, selada. Por isso Jesus Cristo na cruz, quando Ele dá o seu último suspiro, Ele grita: está consumado. Naquele momento, o bom pastor estava dizendo: todos que passarem embaixo do meu sangue, todos que clamarem pelo meu nome, todos que me seguirem, todos que ouvirem a minha voz, estão selados pela bênção. Estão selados. Diga assim: eu estou selado pela bênção. Glória a Deus. São benditos na terra. Você deixou de ser maldito e passou a ser bendito, porque você tem o selo do pastor. Eu me lembro que uma vez eu fui em uma fazenda, e nesse lugar eles abrigavam ovelhas, gados de outras fazendas. Às vezes vinham para... Eles fazem isso às vezes, eu não sei como é que eles chamam, mas você às vezes dá abrigo ao gado de outros produtores, de outros criadores. E eu me lembro que nesse dia era um final de tarde, então tinha um criador de gado pegando o gado dele para levar. E ele saía pegando assim, ele sabia exatamente qual era o gado dele e ele levava. E aí eu fiquei impressionado com aquilo, eu achei que tinha algo espiritual naquele negócio. Eu disse: pô, tem aqui uma coisa sobrenatural. O cara olha para o animal e já sabe que é dele. E aí eu curiosamente perguntei a ele: meu amigo, como é que você sabe que esse animal é seu? Ele disse: é porque tem uma marca na orelha. Eu disse: tá certo, tá certo. Eles são selados. Então eu olho para o selo e sei que é meu. A Bíblia diz que nós teremos carimbado na nossa testa o selo do Espírito Santo de Deus. Somos selados. E ele diz: aqueles que tiverem a marca na testa, a esse aí você não toca, porque esses daí são do meu rebanho. Esses aí estão embaixo do cajado do pastor, que eles conhecem e que eles ouvem a minha voz. Então, quando você passa embaixo do cajado, a sua bênção é selada. Deus sela, diz assim: esse aqui é bendito, esse aqui é abençoado, esse aqui é meu, esse aqui o diabo não vai tocar. Os planos, os projetos do diabo vão ser frustrados na vida dele. Você pode receber isso? Você precisa compreender isso. Então essa noite eu quero te convidar a você passar embaixo do cajado, assim como Moisés lá no Egito, e Arão convidou aquele povo e disse: venham agora, aqui mesmo nesse deserto, aqui mesmo no meio de todas essas coisas, passarem embaixo do meu cajado, porque é aqui no meio do deserto, no meio das dificuldades, onde tudo parece difícil, onde tudo parece impossível, aonde vocês não conseguem enxergar lá na frente, vocês só conseguem enxergar areia e escuridão. É nesse lugar que eu vou levantar o meu cajado para abençoar vocês. Talvez você esteja nesta noite aqui vivendo isso. Talvez você olhe para frente e veja só escuridão. Você olha para trás e vê o perigo. Olha para os lados e só vê escuridão. E quando você consegue enxergar, só enxerga areia, vazio, deserto. Talvez você esteja vivendo algo assim, que sem saída, sem um norte. Mas é exatamente nesse lugar que Deus levanta um altar e Deus levanta um cajado. Exatamente nesse lugar que Deus diz ao pastor: levanta um cajado e abençoa o meu povo. Levanta um cajado e sela neles um novo tempo. Exatamente assim que eles saem do Egito, e Deus começa então a dar a eles as diretrizes da lei, e dizer: agora
Agora é um novo tempo na vida de vocês, para viver um novo tempo, não mais sobre as regras do Egito, não mais sobre a ditadura do Egito, não mais sobre a maldição do Egito, mas viver agora embaixo da bênção, do cajado do pastor. Então eles vêm, eu fico imaginando quantos dias aquele povo levou. Segundo alguns estudiosos, eram quase 3 mil pessoas, 3 milhões de pessoas. Imagine 3 milhões de pessoas trazendo as suas crianças, trazendo os seus rebanhos, passando embaixo do cajado. Quantos dias eles levaram? Quantos dias eles levaram passando embaixo do cajado e sendo examinado um por um e recebendo o selo da bênção? E o sacerdote dizia: agora não é mais, agora você não é mais escravo, 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 agora você não é mais. Um por um foi ouvindo isso: agora você não é mais escravo. Agora o Senhor foi abençoando um por um, um por um, um por um, um por um. Uau! Que experiência gloriosa! Jesus Cristo fez o mesmo. Morreu na cruz, derramou seu sangue e levantou pastores para sair abençoando o povo dele, um por um. O que eu acho lindo no Espírito Santo é que a gente ouve na multidão, mas a gente é abençoado na individualidade. É na individualidade que o cajado nos alcança. Um por um, sendo abençoado, sendo abençoado, sendo abençoado, sendo abençoado. E esta noite eu quero fazer isso com vocês. Se coloquem de pé.